de um homem acusado de pedofilia. Ele foi denunciado pela mãe de uma das vítimas por assediar a filha dela na internet. A Polícia Federal realizou uma operação em todo o país contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. 61 pessoas foram presas suspeitas de baixar conteúdo digital e consumir pornografia. Na década em que vivemos, o número de denúncias por violência sexual contra crianças e adolescentes é um alerta para a sociedade brasileira. A prática se tornou recorrente com a evolução da era digital. Com smartphones, tablets, celulares, as pessoas se tornaram mais expostas e a exposição abre brechas para que isso ocorra. Frequentemente, a mídia geral e a população leiga utilizam o termo pedofilia para descrever qualquer caso em que haja abuso sexual contra crianças. Contudo, é importante ressaltar que a presença de interesse sexual em crianças não é necessária para motivar uma agressão sexual contra um pré-púbere. Por contraste, por mais que a pedofilia seja um forte fator de risco, nem todo indivíduo que possui essa parafilia já cometeu algum tipo de crime sexual contra uma criança. Com isso dito, temos como objetivo nesse documentário promover a reflexão sobre o tema da pedofilia, mostrando casos conhecidos e dados sobre o assunto. Se você sente que não está pronto para comentar sobre o tema, ele te causa desconforto ou algum gatilho, você é livre para se retirar. Queremos que você se mantenha assistindo esse documentário por vontade própria e reconhecendo seus limites. Agora sim, vamos começar. O ser humano possui seus desejos e vontades como qualquer outra criatura que habita o nosso mundo. Contudo, nossa particularidade é que somos dotados da racionalidade. Por muitos séculos, evoluímos como espécie e aprendemos a oposição entre o certo e o errado. Com a pedofilia não seria diferente. Mas quanto tempo isso não levou? Nos tempos bíblicos, com a lei talmúdica, era possível o uso sexual de meninas a partir dos 3 anos de idade, desde que o pai consentisse e recebesse o dinheiro que lhe parecia adequado por sua filha. As mulheres e crianças eram propriedade de alguém, portanto, se a pessoa quisesse vender, alugar ou emprestar, só era preciso estipular um valor. Mulher e criança eram tratadas como mercadorias sexuais que pertenciam a um proprietário particular. Milady, eu tinha 3 anos quando os meus pais me prometeram a ele. O acordo foi selado. 3 anos de idade. Então fui criada para ser a esposa dele. Aprendi que a minha cor favorita era dourado porque era a cor favorita dele. Aprendi que as minhas comidas favoritas eram as favoritas dele. Li apenas os livros que ele gostava. E aprendi a tocar as músicas que ele amava. Estou bebendo vinho do Porto porque era o favorito dele. E por isso também deve ser o meu. Na vida, eu nunca... Essas estruturas sociais permaneceram durante mais de 3.000 anos, onde mesmo que houvesse mulheres, crianças ou ambas, como Cleópatra, Joana d'Arc, Dandara, entre outras, figuras históricas conhecidas não mudam os acontecimentos que várias outras sofreram durante os milênios que se passaram. Comportamentos assim apenas passaram a mudar com a vinda da era contemporânea da humanidade. A Revolução Francesa, por exemplo, trouxe a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, por Olympe de Gouges. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira demonstração capitalista de que, mesmo com os homens na guerra, as mulheres e crianças seriam capazes de saírem da vida de filhos e donas de casa para trabalharem pelo crescimento da indústria. Esses movimentos, mesmo que não quebraram o paradigma social instantaneamente naquela época, foram suficientes para que a sociedade passasse a entender que havia uma alma naqueles que eram vistos como uma moeda de troca para questões políticas ou prazer dos mais fortes.
Desse período para frente, a sociedade criou leis e novas correntes de pensamento sobre o tema da pedofilia. No Brasil, o livro de leis e normas mais forte que temos para a promoção dos direitos dos jovens e crianças é o ECA, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente. Com ele, podemos prover à justiça todas as pessoas menores de idade que passam por graves acontecimentos durante as suas vidas que poderiam os prejudicar e os traumatizar. Mas ainda, mesmo que tentemos, a pedofilia ainda está persistente na sociedade, se escondendo pelos becos das ruas, nas mãos dos poderosos e até nos textos que deveriam entregar a nossa justiça. A palavra pedofilia tem origem grega. Paidos significa criança e filia significa amizade. Assim, o termo é utilizado para definir a atração sexual por crianças, como explica Jorge Trindade na obra Pedofilia, Aspectos Psicológicos e Penais. Mas o significado real está longe de ser amizade. Todos os seres humanos possuem desejos sexuais, e isso não nasce de uma lógica racional, mas sim do instinto biológico de perpetuação da espécie. Conforme os órgãos reprodutores e hormônios começam a atuar no corpo, existe um impulso natural para manter o ciclo da vida. Porém, como seres racionais, a sexualidade humana não se limita ao instinto. Ela também envolve afeto, carinho, intimidade, prazer e até em alguns casos, a intenção de domínio sobre o outro. Mesmo que biologicamente exista esse impulso, a sociedade desenvolveu regras, normas e leis para garantir que as pessoas vulneráveis, especialmente crianças, não sejam alvo de pessoas mal intencionadas. Ou seja, a própria humanidade percebeu que nem tudo que é biológico deve ser seguido de forma instintiva. Existe um consenso social e científico de que criança não possui maturidade física, emocional ou cognitiva para qualquer tipo de relação sexual. Por isso, a ciência busca entender como a pedofilia surge na mente humana, se é algo inato, se é desenvolvido ao longo da vida, se é um transtorno ou se tem origem em fatores emocionais e comportamentais. Atualmente, ela é classificada como um distúrbio psicológico e quando o indivíduo transforma esse desejo em ação, ou seja, quando ocorre o abuso sexual, o impacto na vítima é extremamente grave. O abuso compromete o desenvolvimento emocional, psicológico, social e sexual da criança, deixando marcas que podem durar por toda a vida. Sigmund Freud, em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, afirma que a pedofilia é uma perversão de indivíduos fracos e sexualmente inibidos. Segundo ele, o abusador escolhe uma criança porque ela é vulnerável e fácil de dominar, criando nele uma sensação de potência e controle. Isso acontece porque a criança oferece pouca ou nenhuma resistência física e psicológica, e quando o agressor é alguém da própria família, o controle sobre a vítima aumenta ainda mais, já que existe confiança, autoridade e convivência diária. E é justamente essa proximidade com a vítima que torna um abuso tão difícil de ser denunciado. A pedofilia está presente em várias áreas da sociedade, mesmo que muitas vezes de forma escondida. Os principais ambientes onde ela aparece são o meio doméstico, a escola, a mídia e a internet. Segundo dados divulgados pelo governo federal, apenas no primeiro semestre de 2021 foram registrados 50.098 denúncias de violência contra criança e adolescente. E o número mais alarmante é que 81% dessas violências acontecem da própria casa da vítima. Os principais agressores são pessoas do convívio familiar, mãe, pai, padrasto, madrasta e outros parentes próximos. Isso significa que, na maioria das vezes, a criança convive diariamente com o seu agressor. Esses números não são apenas estatísticas, são infâncias interrompidas dentro do lugar que deveria ser o mais seguro. E essa convivência torna a denúncia muito mais difícil. A criança sente medo, vergonha, confusão emocional e teme ser culpada por causar brigas, destruir o casamento dos pais ou ser chamada de mentirosa. Por isso, muitas acabam se silenciando. Furness, em 1993, explica que os agressores também não buscam tratamento porque temem a reação da sociedade, o julgamento moral, a rejeição, o divórcio e a perda do status social ou econômico. Ou seja, a vítima não denuncia por medo e o agressor não pede ajuda por medo também. O medo de serem descobertos é maior do que qualquer possibilidade da busca de um tratamento. E na sociedade atual, quanto mais nova a criança, mais ela aprende a obedecer os adultos.
Dentro do lar, isso vira uma ferramenta de controle para o agressor. Ele usa autoridade, manipulação emocional e ameaças sutis para garantir um silêncio. Um silêncio que dói, que sufoca e que muitas vezes dura anos. O ambiente doméstico, que deveria ser proteção, mas para milhares de crianças, ele se torna o cenário do trauma. Não existe um estranho misterioso. Na maioria dos casos, o perigo está dentro da rotina. Entender esse quadro é o primeiro passo para quebrar o ciclo de silêncio e garantir que nenhuma criança sofra dentro do próprio lar. A escola é o local com maior presença de menores de idade que se é possível imaginar quando pensamos no meio presencial. Diversas escolas, públicas ou privadas, recebem, em média, de acordo com a pesquisa estatística de 2024 em questão de matrículas, 47,1 milhões de estudantes, distribuídos em 179,3 mil escolas, considerando todas as etapas educacionais, sendo um local que pode gerar casos de pedofilia. Isso pode ser evidenciado ao ouvirmos o caso que circulou nas redes, principalmente no X, antigo Twitter, da garota Lara Tauski, de 19 anos, que assumiu publicamente um relacionamento com um professor de aproximadamente 50 anos da USP, Daniel Tauski. A jovem diz em suas redes sociais que ela já se apaixonou por um professor na época da escola e ele não quis nada com ela por causa da idade, o que mostra profissionalismo e consciência por parte do professor em questão, enquanto seu atual diz que se ele fosse esse professor ele teria pedido a mão dela na formatura, mas não a deixaria escapar. Muitas pessoas comentaram na internet mostrando repúdio sobre a ação do professor e ao também descobrirem que a menina se infantiliza nas suas redes sociais e se sente muito feliz por ter tido sorte de encontrar um homem assim. Lara Tauski é uma garota de 19 anos que cria conteúdo sobre namorar caras mais velhos, um tipo de coach, energia feminina, um estilo lolita, só que ela não tem conhecimento de nenhum dos assuntos que ela aborda. Ela só se embebedou de um conhecimento raso e é presunçosa como toda pessoa de 19 anos que acha que sabe tudo sobre a vida, mas na verdade não sabe nada. Sobre o Tutankhamon, ele é um cara de 49 ou 50 anos, ele é um professor na USP, e em 2024 começou a surgir uma fofoca entre os alunos da USP que esse professor tinha uma conta em sites de relacionamento, e aí eles acharam o perfil do professor. E no perfil do professor tem a seguinte legenda: sempre tive mais amizade com os meus alunos do que com colegas. Minha melhor amiga, que virou minha noiva em 2021, era uma ex-aluna. E é óbvio que você tem mais amizade com os seus alunos do que com os seus colegas, porque adultos sabem que só caras esquisitos vão atrás de garotas mais novas, e ninguém quer ter um amigo assim, que coloca na bio que namorou uma ex-aluna e não tem vergonha na cara. Com isso, vamos dar agora um exemplo um pouco mais prático sobre esse assunto, com uma entrevista que fizemos com a vice-diretora de uma escola estadual aqui do município de Diadema. Olá, eu sou a Tatiane, vice-diretora de uma escola estadual aqui no município de Diadema. Eu cuido, de uma pasta chamada Conviva aqui na escola. E nessa pasta a gente cuida de algumas vulnerabilidades. E uma delas acaba sendo a escuta ativa de alguns alunos. E para isso a gente acaba tendo alguns treinamentos, algumas orientações técnicas e formações. Com relação ao tema de abuso, pedofilia, a gente tem geralmente uma formação no ano, temos cartilhas também que a gente segue, tudo mandada pelo Estado de São Paulo, pela Secretaria da Educação, onde eles dão nortes para como a gente agir nesses casos. Então, sim, a gente tem uma formação, um preparo, e sempre fica aberto na formação, nós chamamos de ATPC, formação da EFAP aqui no estado, onde os links sempre ficam abertos e as formações são contínuas, na verdade. Porque aí existem temas específicos, como violência contra a mulher, e o abuso infantil é um dos temas que a gente trata assim, nessa formação. Sim, a gente fala muito de abuso, abusos de menores, mas a pedofilia em si, principalmente com as redes sociais, ela está muito evidente nas escolas ultimamente. E por quê? Tem um caso até recente, inclusive. Eu não posso, claro, falar o nome dos alunos, mas vou contar o caso.
eles têm manias de tirar nudes, de se fotografar e mandar essas imagens um para o outro, né? Eles ainda não têm essa consciência da intimidade, de se preservar. E essas imagens, uma vez postada e compartilhada, ela fica na rede. Então, a nossa conscientização maior, além da exposição da figura, né, dos nossos adolescentes, é justamente essa rede de pedofilia, que pode pegar a foto e fazer o que eles quiserem. E os adolescentes e as famílias não estão preparados, eles não têm essa consciência de que a internet é uma terra que hoje a gente não pode dizer que é uma terra sem lei, porque existem sim, né, caminhos para que eles sejam pegos. Mas até isso acontecer, as fotos dos adolescentes já estão em sites pornográficos, as fotos dos adolescentes já estão em mãos de pedófilos, que a gente não sabe, né, sendo vendidas aí por aí, e eles nem imaginam. Então, assim, é um grande desafio, tanto para a escola quanto para a família também, para entender essa linguagem aí dos adolescentes que eles estão normalizando e não tem noção do perigo, porque a pedofilia tá aí a todo momento. E com o TikTok, eles conversam, né? Já peguei homens, principalmente homens mais velhos, puxando assunto tanto com os meus meninos quanto com as minhas meninas, de uma maneira para seduzi-los, não diretamente, mas nós que somos mais velhos percebemos, e um acabou caindo nessa conquista e tá sendo assim tá em processo aí, investigação para ver o que isso vai dar, mas foi através de TikTok, nas redes sociais. Em alguns casos, eu não vou dizer que eu estou 100% preparada, mas como eu já estou há 25 anos na educação, eu noto alguns sinais. E depende muito da idade também. Por exemplo, na educação infantil, não é porque a criança, eu vou dar um exemplo, não é porque a criança demora para desfraldar ou tem dificuldade, por exemplo, eles muito seguram as suas esfínteres, né? Ou eles falam número 2. Geralmente já teve um caso que a criança, naquela época, uma criança de 4 anos, ela não desfraldava, ela tinha muito medo de evacuar. E aí, não era, nós percebíamos alguns lances assim que não era tão comum. E foi conversado com a mãe, né, até então, para a gente ficar de olho, investigar. E junto com o trabalho multidisciplinar que na época tinha naquela escola, foi identificado que a criança sofria um abuso sexual. Então, ela sentia dor no ânus. Por isso que o defecar para ela era algo traumático, né? Isso, eu tô dando exemplo de uma criança de 4 anos, mas um adolescente, geralmente, ele fica mais reservado, ele começa a se automutilar. Não é uma regra, deixo bem claro, existem diversos outros fatores que a criança pode estar se mutilando, o adolescente pode estar se mutilando, mas é um alerta de que algo tá errado, né? A exclusão social, aquele adolescente muito solitário, ou aquele adolescente já muito extrovertido, não é extrovertido, como que eu posso dizer, para tomar cuidado com as palavras, aquele adolescente que normaliza a sexualidade muito cedo, também pode ser um sinal de que algo está acontecendo, porque ele não vê, dependendo da idade com que começa, ele não vê o abuso como algo ruim, porque dá prazer para ele sente prazer. Então, e como ele sente prazer, ele acha gostoso no começo. Não sei se vocês vão conseguir compreender isso que eu tô dizendo, porque é complexo e é chocante. Mas, por exemplo, um caso de um abrigo, de um aluno de abrigo que nós pegamos, uma aluna, ela tinha 12 anos, ela foi abusada sexualmente pelo pai, e ela normalizava, né,
essas atitudes sexuais muito afloradas, a ponto assim da masturbação no meio dos alunos, né? Os gemidos, se insinuar para garotos e para garotas de forma além da idade, né? Então, são sinais que para tudo tem sua idade. E para uma garota de 12 anos na época, era um alerta. Algo não estava, né? Não estava aí caminhando com a naturalidade. Então, fica sempre nem 8 nem 80, né? Nem a exclusão total, mas também essa exposição abundante também requer um alerta pra gente. Um caso também que, além desses outros alertas, casos que nos chamam a atenção. Por exemplo, na idade da adolescência, de 16, 17. Vamos imaginar que o adolescente é natural que comece a gostar de alguém e inicie um namoro. A resistência do pai ou da mãe, aquela resistência fora do comum, também nos acende um alerta. Aquela resistência rígida, aquela resistência grosseira, aquela resistência violenta, de não aceitação. Isso também não considero como comum, porque vai além do zelo, vai além do cuidado com quem o filho está se envolvendo. Se é uma pessoa do bem, não é sobre isso. É uma possessão muito grande com a figura da filha ou do filho de uma maneira diferente. Então, acredito que vocês estejam entendendo aí o que eu estou dizendo. Então, isso requer um alerta também. Mesmo que não tão comentado e com muitos casos escondidos, a mídia é uma das instituições sociais com maior presença de citações e casos de pedofilia por conta de estar presente há muito tempo no mercado. No mundo literário, nós contamos com o exemplo de A Favorita do Papai, que narra a história de uma jovem que acaba de completar 18 anos e seu pai, como forma de presente, tira a virgindade da garota, dando a entender que o homem já havia interesse pela garota há muito tempo, esperando o tempo certo para sair do véu da pedofilia e partir para uma relação incestuosa. O segundo exemplo é o livro Lolita, que é um livro de 1955, escrito pelo romancista russo-americano Vladimir Nabokov, que aborda o controverso tema da hebefilia. O protagonista, Humbert, narrador não confiável da história, é um professor de literatura francesa que sente atração sexual por pré-adolescentes. No decorrer do romance, ele descreve sua obsessão por Dolores Reise, uma menina de 12 anos que ele sequestra e abusa sexualmente após se tornar seu pai adotivo. Ele se refere a ela como uma ninfeta e passa a chamá-la de Lolita, diminutivo espanhol do nome Dolores. No mundo dos jogos, nós temos o jogo The Last of Us de 2013, onde nós jogamos com a protagonista Ellie e a garota de 14 anos encontra um homem no meio de sua caçada e ele a sequestra. Como uma maneira de sobreviver, ela foge do cativeiro que estava, mas é perseguida novamente pelo homem e quase é abusada sexualmente. Entretanto, ela consegue fazer um contra-ataque e mata o homem. Um outro exemplo no mundo dos jogos é o jogo My Eyes Deceive, que é um jogo que estava disponível na plataforma Roblox, que conta a história de uma menina que fica presa do que seria um porão e recebendo comida de seu pai. Durante a jogatina, a personagem deve passar os seus dias jogando, cozinhando e regando uma flor, sempre com a curiosidade de conhecer o mundo lá fora. Esse jogo, ele possui 2 finais. O Good Ending, o final bom, que seria a menina saindo do jogo e vendo que seu pai a dopava com drogas e ela era dada como desaparecida. No Bad Ending, o final ruim, por sua vez, a menina se mantém no porão, confiando em seu pai e temos como frase final, porque minha barriga está crescendo. Não sabemos exatamente a idade da garota, mas por conta dela se dirigir ao seu pai como papai, deduzimos com os jogadores que a menina é bem nova.
Falando agora do meio televisivo, os casos mais conhecidos envolvem filmes, séries e bastidores dessas produções. Um dos maiores exemplos é a Nickelodeon, que fez séries super famosas como Bob Esponja, iCarly, Sammy Cat, Drake e Josh e várias outras. Só que por trás das câmeras rolaram muitas denúncias. O caso mais comentado é do diretor de iCarly e Sammy Cat, Dan Schneider, que pedia foto dos pés do público, que era formado principalmente por crianças, e também fazia os atores mostrarem os pés durante os episódios. Além disso, outros relatos de abuso e de ambiente tóxico de trabalho apareceram no documentário O Lado Sombrio da Internet, que mostra como eram os bastidores desses programas entre os anos 1990 e anos 2000. Esse documentário está disponível na Max, antiga HBO Max, e na Prime Video para alugar ou para comprar. I was sleeping on the couch where I would usually sleep, and I woke up to him. I just opened my eyes, I woke up, and he was and I froze and... No documentário Jeffrey Epstein, Poder e Cobiça, considerada a mais completa e profunda, disponível na Netflix, a obra lançada em 2020, meses após a morte de Epstein na prisão, reconstitui em 4 episódios de cerca de 1 hora os detalhes de uma intricada trama que envolve personagens da elite mundial. O caso de Epstein é emblemático por escancarar como estruturas inteiras, jurídicas, políticas e midiáticas colaboraram para a manutenção de um predador em operação por anos. A história também espanta pelo número de pessoas poderosas que se relacionaram com Epstein, mesmo após denúncias públicas, protegendo-o por interesses econômicos e estratégicos. Por fim, na novela brasileira Travessia, a autora Glória Pérez narra como um pedófilo, com o objetivo de atrair Karina, aderiu a um método tecnológico, por meio de ferramentas que utilizam inteligência artificial. Ele emula o rosto e a voz de uma atriz fictícia, que se chama Bruna, e é capaz até de realizar chamadas de vídeo sob a imagem modulada da artista. O recurso tem nome e já é conhecido do público, Deepfake. Na história, Bruna promete um trabalho como atriz a Karina, e então utiliza isso como desculpa para pedir à menina que tire a roupa, avaliando suas medidas. A novela foi exibida pela TV Globo na faixa das 9, entre outubro de 2022 e maio de 2023. Com um total de 179 capítulos. Ela ainda pode ser encontrada ao assinar o serviço de stream da Globoplay. A internet conseguiu unir países e culturas diferentes, trouxe facilidade na vida das pessoas e é uma fonte onde possui diversos conteúdos de todos os tipos. Porém, por causa dessa facilidade de navegar pela internet, os casos de pedofilia, assédio e adultização de crianças para atrair grupos específicos vem se tornando cada vez mais abundante. Esses eventos vêm se tornando frequentes, principalmente pelo aumento e fama de jogos online e plataformas de comunicação por voz, vídeo e texto. De acordo com a CNN Brasil, na matéria Suspeito de pedofilia usava jogos online para atrair vítimas, usando fotos fakes e toda uma estratégia, pedófilos fingem ser crianças com a intenção de se aproximar da vítima, com mais facilidade. Se houver uma interação positiva entre eles, a situação é manipulada com o agressor oferecendo benefícios no jogo em troca de fotos e vídeos íntimos. Todo esse fato se gira em torno de uma bolha de causas: o acesso ao celular por crianças muito novas, pais que não verificam que o filho interage nas plataformas online, até mesmo a falta de regulamentação e fiscalização nessas plataformas. Um ponto a se destacar que vem crescendo e vem a ser debatido após o vídeo Adultização produzido pelo youtuber Felca, seria a exposição de menores de idade nas redes sociais, com foco em atrair grupos específicos, utilizando a estratégia de adultizar as crianças, com vestimentas, maquiagens, comportamentos, responsabilidades e conteúdos típicos do mundo adulto. Especificando o ponto de vulnerabilidade para abusos e assédio, o conteúdo produzido com essa adultização é alimentado principalmente por pedófilos, que se atraem ao ver crianças utilizando roupas sexualizadas ou sendo expostas pelos responsáveis de uma forma vulnerável, a fim de atrair seguidores e visualizações. Toda essa exposição na internet e imposição de responsabilidades precoces pode gerar problemas psicológicos nas vítimas e trazer a visão que um caso de pedofilia não seja interpretado como exatamente pela criança agir como adulta.
Eu olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. Pra sentar na tua casa, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Falando em absurdo, olha essa história. Um dia depois de se casar com uma adolescente de 16 anos... Na Ilha Tropical, a verdadeira dimensão da infância roubada. Qual que é o seu sonho? De direito. Tchau. A política deveria representar justiça, proteção e equilíbrio social, mas quando figuras públicas normalizam comportamentos abusivos, toda a estrutura que deveria proteger crianças e adolescentes começa a ruir. Por que será que a pedofilia continua dominando? Por que será que as autoridades não acabam com esse crime que destrói a vida de muitos jovens? Será que não acabam porque não conseguem ou porque não querem? As leis estabelecidas não funcionam com eficiência? Talvez isso ainda não tenha acabado porque seja vantajoso ou prazeroso para eles. Infelizmente, os que deveriam proteger os jovens e as crianças contra esse crime estão envolvidos na maioria das vezes nesses casos. Se as autoridades que deveriam ser responsáveis por acabar com isso estão envolvidas, então que reflexão isso traz para a sociedade? Percebe-se então que a pedofilia ela está muito presente na política. Como, por exemplo, um dos casos que repercutiram há um tempo atrás foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde um podcast ele descreve sua reação ao ver adolescentes de 15 a 14 anos de uma forma que gerou indignação nacional. Estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal saindo da porrada. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. Contextualizando a situação, ele diz que estava passeando em uma comunidade e avistou meninas de 15 a 14 anos arrumadas, e ele declara que pintou um clima com essas meninas, que elas chamaram ele para entrar e ele entrou, e lá tinha mais de 20 meninas se arrumando, e isso gerou uma certa indignação na população pela forma que ele declarou sobre essas jovens. Em alguns comentários opinativos de internautas na internet, é claro a revolta que gerou, pois após essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, não foi tomada nenhuma providência por parte das autoridades e esse caso ficou esquecido. E é aí que vem o questionamento. Se uma pessoa de tanta influência como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma forte torcida, bastante apoio, que visão que isso deixa para seus apoiadores ou para a sociedade brasileira em si, se um ex-presidente faz uma declaração dessa e nada acontece? Então, será que a lei ela realmente funciona? Entretanto, esse caso do Bolsonaro não chega nem perto do que vamos ver agora. Um outro caso que ganhou uma grande repercussão foi o do ex-prefeito de Araucária, de 65 anos, que casou com uma adolescente de 16 anos. Falando em absurdo, olha essa história. Um dia depois de se casar com uma adolescente de 16 anos, o prefeito de Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba, de 65 anos, se casou com uma adolescente de 16 anos. No dia seguinte do casamento, sabe o que ele fez? Nomeou a sogra como secretária do município. Além da revolta de um casamento de um cara de 65 anos com uma adolescente de 16, o que mais deixou dúvidas na população foi que um dia após o casamento do ex-prefeito com essa jovem, a mãe da jovem, que no caso seria nora do ex-prefeito, ela foi nomeada como secretária municipal. Grande parte da população se manifestou contra esse caso, uns dizendo que esse casamento aconteceu a fim de um acordo, outros dizendo que a jovem teve uma forte influência familiar para se casar com esse homem de 65 anos, e as opiniões das pessoas na internet não fogem muito disso. Muitos dizem que a mãe da jovem é uma interesseira, é um monstro por colocar a própria filha nessa situação, e o ex-prefeito, uma autoridade que deveria colocar um fim nesse crime, na verdade contribuiu utilizando seu próprio poder a favor. No Brasil, infelizmente, há muitos casos parecidos com esse, como um que também ganhou uma grande repercussão há um tempo atrás, o caso da Ilha de Marajó, a conhecida Ilha de Marajó. Essa ilha ela fica localizada no Pará e ela é bem afastada das grandes cidades.
O grande problema em questão é que uma das principais fontes de renda para as famílias que moram nessa ilha é a venda de seus próprios filhos. Verdade sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes em Marajó. É normal os pais entregarem os filhos, no caso, abaixo da idade, aos 14, 15 anos, nas mãos de homens mais velhos, de 40 anos. Aqui isso é normal. Essa ilha, ela fica afastada da cidade, então não tem muitos meios de ganho de renda para as famílias de lá. Então, uma das formas deles ganharem dinheiro é vendendo seus próprios filhos. A ilha de Marajó, ela tem diversas denúncias de exploração sexual. Mas por que as autoridades não acabam com isso? Por que as autoridades não colocam limite e protegem essas crianças que são exploradas sexualmente? Isso foi abordado nas redes sociais há um tempo atrás, ganhou uma grande repercussão e passou até no jornal, porém não deu em nada. Aqui na região, há quantos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes você já atendeu? Eu acho que para mais de 60 casos. As pessoas acham normal. Eu acho que, acham normal no sentido de que um adolescente de 13, 12 anos manter relação sexual com um adulto. E as crianças são forçadas a muitas coisas aqui também. E os pais, eles têm medo de denúncias. Isso te revolta muito? Revolta não poder fazer nada. Situações assim expõem o quanto a relação de poder pode pressionar, manipular ou silenciar. Mesmo diante desses episódios, a legislação brasileira existe para proteger crianças e adolescentes. Quando a ação ultrapassa o pensamento e entra no campo do ato abusivo, a lei é clara. E o que diz o Código Penal e o ECA é que a pedofilia, como uma condição psicológica, ela não é punida, mas qualquer ato que envolva abuso, exploração, exposição ou produção de conteúdo sexual com menores é crime. O artigo 240 do ECA diz que produzir, filmar, fotografar ou registrar cenas explícitas envolvendo crianças e adolescentes exige uma pena de 4 a 8 anos de reclusão mais uma multa. E a pena aumenta se o agressor usar cargo público, parentesco ou qualquer relação de autoridade para cometer o crime. Além do artigo, houve uma atualização necessária recentemente, a criação da Lei do FELCA, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Com a explosão de casos online e a pressão popular após denúncias divulgadas pelo youtuber Felca, uma nova legislação foi criada. Essa lei, ela amplia a proteção no ambiente virtual, proibindo a adultização, sexualização e exposições de menores, a exploração e o cyberbullying, jogos de azar, publicidade predatória e a monetização de conteúdos sexualizados. E também obriga plataformas digitais a criarem filtros, verificação de idade e canais de denúncia. Percebemos que o youtuber Felca, ele tem uma grande influência nas redes sociais e ele utilizou isso a seu favor, a favor do bem da sociedade. Com sua grande influência, ele produziu um vídeo de denúncia contra a adultização de menores e a exploração sexual deles, a fim da monetização e do ganho de dinheiro, e após esse vídeo, que atingiu uma grande repercussão, medidas foram tomadas pelas autoridades e foi criada essa lei do Felca, a fim de proteger os jovens e os adolescentes na internet e evitar o uso de menores para o ganho de dinheiro, o que acontece muitas das vezes. Esse caso ele é muito importante, pois traz para a sociedade uma visão de esperança de que tem sim como acabar com esse crime, que destrói a vida de muitos jovens e adolescentes. Se mais influenciadores utilizarem a sua grande influência e o seu poder para denunciar esses casos, mais e mais criminosos serão presos e a lei seria estabelecida de verdade no nosso país. As leis, elas só funcionam quando a sociedade ela denuncia, questiona e não se cala. A responsabilidade não é só do governo. Cada pessoa tem o poder de impedir que esses casos assim sejam normalizados. Assim como o influenciador Felca, devemos fazer o mesmo, devemos fazer barulho para que assim incomode a política, as autoridades e que medidas sejam tomadas contra esse crime. A política, ela pode falhar sim e na maioria das vezes ela falha.
A lei ela pode demorar, mas o silêncio, esse sempre protege o lado errado. Então denuncie e questione para proteger esses jovens e adolescentes que sofrem na mão desses criminosos e que infelizmente têm a sua vida e a sua saúde mental detonadas por esses monstros. A verdade ela sempre vem à tona quando se há barulho. Bom, com todos os dados e casos apresentados, entendemos que a pedofilia é uma problemática presente na nossa sociedade há muito tempo, que se camufla com o andamento desse meio, se escondendo na escuridão das outras diversas questões sociais. Mesmo que gostemos de acreditar que algum dia essa parafilia deixe de existir, isso não é uma verdade. O estudo de caso Adam é um exemplo disso, que mostra que pessoas com essa questão psicológica sexual em crianças nascem assim, e ela em si não é necessária para motivar uma agressão sexual contra o menor de idade, mas sim o comportamento futuro do portador que reconhece que possui essa questão. Grupos de apoio foram criados para que cidadãos assim possam controlar seus desejos e comportamentos para que não machuquem nenhuma criança no futuro, pois a pedofilia é um transtorno incurável que nunca terá fim. Entretanto, pode ser acompanhada e controlada com medicamentos para que o seu portador evite qualquer ação que envolva um jovem, seja vê-lo, assisti-lo na internet e mídia ou tocá-lo. Todas essas com desejos sexuais por trás. Mas caso o indivíduo não atenda a isso, para denunciar abuso infantil, sexual e qualquer outra violação aos direitos humanos que ocorre com você ou outra pessoa, o número de telefone 100 está disponível 24 horas por dia. Não hesite. Denuncie pelo bem daquela vítima, da nossa sociedade e, se você for a vítima, pela sua saúde e bem-estar.